Bom, para quem não sabe, tá? As CABs são bombas aéreas guiadas russas que receberam asas e sistemas de orientação de precisão como GPS. Diferente de uma bomba burra, né, que simplesmente cai, as CABs podem planar por dezenas de quilômetros. Isso, é claro, né, permite que o avião russo solte a bomba de uma distância bem grande, sem se arriscar perto das defesas aéreas ucranianas. E o poder de destruição, meus amigos, é bem grande, com ogivas que vão de 300 quilos a 1,5 toneladas. No começo da guerra, a Rússia usava as suas bombas antigas, né, da era soviética, as FABs 250 e FAB 500. Mas, para usar, o avião precisava voar quase em cima do alvo. A solução que eles acharam foi um kit chamado UMPK, que deu asas e um controle limitado a essas bombas antigas. Só que agora a Rússia entrou na produção em série de uma nova geração dessas cabes. Acredita-se, gente, que essas novas bombas podem atingir distâncias de até 200 quilômetros. O vice-chefe da Inteligência de Defesa da Ucrânia, Vadim Chibisky, disse em um fórum no dia 20 de outubro que um teste chegou a 193 quilômetros e que essas armas, usadas primeiro em Dnipro, agora estão aparecendo em outras cidades. Essa melhoria provavelmente vem de um sistema UMPK atualizado, talvez com um motor extra. Já foram até fotografados fragmentos de uma dessas bombas com um motor a jato chinês, o SW-800 Pro Y, instalado nela. Essa atualização, gente, é claro, né? Porque como a Rússia não conseguiu manter o domínio do céu ucraniano, ela precisa aumentar o alcance das suas bombas para atingir os alvos, né? Só que isso tem um custo, né? E está tornando cada ataque um pouco mais caro. Essas bombas ainda são mais baratas que mísseis de cruzeiro, mas adicionar propulsão aumenta seu custo por uso. No fim das contas, gente, analistas veem isso como um ciclo natural da guerra. A Rússia ataca, a Ucrânia acha uma solução e a Rússia busca um contra-ataque. Bom, gente, enquanto isso, na diplomacia, hoje a Grã-Bretanha pediu que os aliados da Ucrânia cheguem a um acordo para usar os ativos russos que estão congelados. A ideia é usar esse dinheiro para fortalecer a posição de Kiev em futuras negociações de paz. O presidente Zelensky, inclusive, chegou a Londres para conversar sobre isso. O gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que ele vai pressionar essa coalizão dos dispostos para também tirar o petróleo e o gás russo do mercado global e, claro, para dar a Kiev mais mísseis de longo alcance. Starmer disse que Putin não está falando sério sobre paz e que é preciso aumentar a pressão sobre a Rússia. Bom, gente, Zelensky parece que ficou feliz, né? E elogiou a decisão de Trump de impor sanções às duas maiores empresas de petróleo da Rússia. Bom, gente, agora do lado russo, a reação foi de que haverá uma resposta dolorosa se os ativos forem confiscados. E Putin disse que as sanções às empresas de petróleo foram um ato hostil, mas que não vão afetar a economia russa de forma expressiva. Bom, gente, as conversas que estão acontecendo hoje em Londres são uma mistura de presencial com virtual. Além de Starmer e Zelensky, participam o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen. E para mostrar o peso do encontro, Zelensky começou sua visita se encontrando com o rei Charles no castelo de Windsor. Meus amigos, saindo um pouco do tema da guerra na Ucrânia, vamos falar de um outro tipo de guerra, a guerra comercial. Ontem, Trump anunciou que todas as negociações comerciais com o Canadá estavam encerradas. Agora, qual foi o motivo para isso, hein? Um anúncio político da província de Ontário, que usou a voz gravada do ex-presidente Ronald Reagan, que é um herói para muitos republicanos, dizendo que tarifas de importação causam guerras comerciais e desastres econômicos. Trump, que nesse ano já tinha imposto tarifa sobre o aço, alumínio e carros canadenses, foi para sua rede social, a Truth Social, e escreveu com letras maiúsculas que, abre aspas, baseado no comportamento ultrajante deles, todas as negociações comerciais com o Canadá estão aqui encerradas, fecha aspas. E ele chamou o anúncio de fraudulento. Bom, o premier de Ontário, gente, Doug Ford, disse que o anúncio, que já tinha mais de uma semana, chamou a atenção do presidente. Abre aspas. Eu vi que o presidente ouviu nosso anúncio. Tenho certeza que ele não ficou muito feliz. Fecha aspas. Bom, a Fundação Presidencial Ronald Reagan disse que o anúncio usou áudio e vídeo seletivos e que está analisando opções legais. Segundo a Fundação, o anúncio deturpa um discurso de rádio de Reagan de 1987
E o governo de Ontário não pediu nem recebeu permissão para usar e editar essas falas. O vídeo pegou 5 frases do discurso original de 5 minutos e juntou fora de ordem para passar a mensagem contra as tarifas. Bom, meus amigos, enquanto isso, a Turquia está subindo o tom contra Israel e cobrando uma posição mais dura dos Estados Unidos, tá? Erdogan disse que Washington e outros países precisam fazer mais para pressionar Israel a parar de violar o acordo de cessar-fogo em Gaza. Ele chegou a sugerir o uso de sanções ou suspensão da venda de armas para Israel. A Turquia, que é membro da OTAN e uma das vozes mais críticas aos ataques de Israel em Gaza, entrou como mediadora nas negociações do cessar-fogo, depois de um encontro no mês passado entre Erdogan e Trump na Casa Branca. Voltando de uma viagem a países do Golfo, Erdogan falou com repórteres e, segundo a transcrição divulgada pelo seu gabinete, ele disse o seguinte, abre aspas, como Turquia, estamos fazendo o nosso máximo para que o cessar-fogo seja garantido. O lado do Hamas está cumprindo o cessar-fogo. Na verdade, está declarando abertamente seu compromisso com isso. Israel, enquanto isso, continua a violar o cessar-fogo. A comunidade internacional, nomeadamente os Estados Unidos, deve fazer mais para garantir o total cumprimento de Israel ao cessar-fogo e ao acordo. Israel deve ser forçado a manter suas promessas através de sanções, suspensão da venda de armas. Fecha aspas. Bom, gente, Ankara já tinha dito que participaria de uma força-tarefa para supervisionar a implementação do cessar-fogo, né? E que poderia atuar na reconstrução do enclave. Mas Netanyahu, né, gente, deu a entender na quarta-feira que não concorda com qualquer papel das forças de segurança turcas na faixa de Gaza. Bom, e para fechar nosso giro pelo mundo, vamos para a Ásia, porque nesse fim de semana tem uma cúpula importante do Bloco de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, que vai receber líderes mundiais. O encontro acontece na capital da Malásia, Kuala Lumpur, e vai servir como a primeira parada de Trump em sua viagem pela Ásia. Ele chega no domingo para uma viagem de 5 dias que vai passar pela Malásia, Japão e pela Coreia do Sul. Gente, mas o que chama a atenção aqui é que, paralelamente à cúpula, vão acontecer negociações comerciais importantes entre os Estados Unidos e a China. Autoridades de Washington e de Pequim estão trabalhando para evitar uma escalada na guerra de tarifas antes do encontro planejado entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul na próxima semana. Bom, além de Trump e do premier chinês, a cúpula da ASEAN vai contar com a presença de outros líderes, como o presidente do Brasil, com quem, inclusive, parece que Trump vai conversar, né? O presidente da África do Sul e a nova primeira-ministra do Japão. O primeiro-ministro da Malásia, que é o anfitrião, disse que isso representa uma nova direção estratégica para a ASEAN, expandindo laços com a África e com a América Latina. Agora, gente, um ponto importante do encontro será a assinatura de um acordo de cessar-fogo mais amplo entre a Tailândia e o Camboja, que, como vocês viram, tiveram um conflito de fronteira bem violento em julho, né? Como vocês devem lembrar, a Malásia ajudou a mediar, né, com ligações importantes de Trump para os líderes dos dois países. A expectativa é que o acordo seja assinado no domingo, com a presença de Trump. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves. Segundo Charles, o foco da Ucrânia está cada vez mais na qualidade dos drones e não na quantidade. Ele disse que o regimento tem uma equipe dedicada de pesquisa e desenvolvimento. E ele comentou uma fala do presidente Zelensky, que já disse que até 300 drones poderiam ser usados em um único ataque. Uma fonte chegou a dizer que o número costuma ser bem menor e inclui drones Isca, mas Charlie foi direto e disse o seguinte, abre aspas, confiamos na qualidade. Um grande número de drones, vou te dizer honestamente, nem sempre resolvem um problema específico. É a nova abordagem, as novas tecnologias que agora nos dão o sucesso que todos vocês veem. Meus amigos, se a Ucrânia aposta na qualidade dos seus drones, a Rússia aposta também na evolução de outra arma, as bombas planadoras, as CABs. E isso é uma mudança bem interessante, gente, porque na semana passada, por exemplo, conforme comentamos em um vídeo do canal, pela primeira vez Moscou atacou Mykolaiv, Poltava e a cidade de Lozova, no Oblast de Kharkiv, com essas armas. A gente tem uma ideia, Lozova fica a 150 quilômetros da linha de frente. No dia 18 de outubro, a cidade foi atingida por uma bomba do tipo MPB-5R.
E no dia 24 de outubro foi a vez de Odessa, que teria sido atacada por cabes pela primeira vez.